meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, sou professora de Ciências do 7º ano e na aula de hoje nós continuaremos falando sobre fenômenos naturais e seus impactos ambientais. A habilidade da aula de hoje será explicar como os impactos ambientais provocados por catástrofes naturais ou mudanças nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema afetam suas populações, ameaçando ou provocando extinção de espécies, alteração de hábitos, migração e etc. Bom, nós já vimos o conceito na aula passada de fenômenos naturais, mas não custa nada lembrar, né? Eu falei para vocês que todo fenômeno natural era um fenômeno causado pela natureza, que não tinha ação humana, tá bom? Então, mais uma vez, o conceito de fenômenos naturais, para vocês aprenderem direitinho, são toda ação da natureza que não ocorre a partir da intervenção humana. Então, não tem intervenção humana nesses fenômenos naturais, tá? Então, vale ressaltar que os fenômenos naturais podem ser uma simples chuva ou até mesmo uma grande tempestade, tá? Então, a grandeza dos fenômenos depende das condições naturais em questão, beleza? E aí, na aula de hoje, na aula passada, nós falamos de vários fenômenos naturais, inclusive até coloquei um videozinho bem legal explicando a diferença de furacão, tornado e ciclone, que são fenômenos que são bastante parecidos, mas que há diferença entre eles. Na aula de hoje nós vamos falar de chuvas, tá bom? De chuvas, raios, vulcões, terremotos e maremotos. Vamos saber a diferença aí de cada um desses fenômenos naturais e como que eles causam impacto no ambiente, beleza? Então vamos lá. Iniciando pelas chuvas, tá, pessoal? A chuva é um fenômeno climático a partir do ciclo da água, onde a água passa do estado gasoso para o estado líquido na atmosfera, tá? E aí ela vai se precipitar em forma de gotas, que as gotas nada mais são que a chuva, tá? Então aqui nessa figurinha que eu coloquei para vocês aí na tela, tá mostrando o ciclo da água, tá? Então a gente tem aqui a água presente na crosta, né, terrestre, no ambiente terrestre. Essa água ela evapora, tá? Então do estado líquido ela passa para o estado gasoso e vai para a atmosfera em forma de gás, tá? E aí essa água começa a se acumular e forma as nuvens. Só que quando essas nuvens ficam bastante carregadas, elas começam a ficar bastante pesadas, cheias de vapor, elas acabam condensando. Então a água passa do estado gasoso para o estado líquido, que é a chuva, tá? E aí a partir da chuva, eu vou ter dois tipos de chuvas, né? Aquelas chuvas que são fracas, que tem de intensidade baixa, leve a moderada, tá bom? Que são aquelas chuvas que é mais calminhas, né? Tranquilinhas. E aí acontecem também nas chuvas os temporais, tá? E aí nos temporais eu vou ter ventos fortes, trovoadas e relâmpagos, tá bom? Então, tanto a chuva fraca como os temporais são fenômenos naturais, beleza? Só que eu tenho um problema nos temporais, porque eles podem causar impactos ambientais que vão atingir diretamente a natureza, beleza? E aí um deles são as inundações, tá? As inundações, elas são bastante comuns e vai atingir tanto os seres humanos como os outros animais que vivem nos ecossistemas onde acontecem as inundações, tá bom? Então isso aqui muda todo o ciclo ecossistêmico desses ambientes, tá? Essas inundações, e leva um tempo para essas espécies se recuperarem, beleza? Além disso, os temporais também, os ventos fortes, podem derrubar árvores, tá? E as árvores fazem parte daquele ecossistema, vários animais dependem das árvores, então isso afeta diretamente aí o ambiente, beleza? E um outro impacto são os raios dos temporais, tá? Os raios nada mais são que o choque de uma nuvem com a outra. Quando uma nuvem está muito carregada, tem muita energia naquela nuvem. Então, quando ela se choca com uma com a outra, tem essa energia aí na forma de luz e muita energia que é solta, que são os raios. E aí, esse choque de uma nuvem com a outra provoca um som bem forte, que são os trovões, tá bom? Então, quando uma nuvem se choca com a outra,
tenham raios e trovões. E aí os raios podem ocasionar queimadas em florestas, podem atingir animais. Então tudo isso causa um impacto muito grande na natureza. Tá bom, pessoal? Bom, vamos lá para o segundo fenômeno natural que nós iremos falar na aula de hoje, que é o vulcão, tá bom? Então, o vulcão tem essa forma aqui, tá bom? Aqui são as partes de um vulcão, é dessa forma que um vulcão é composto. E ele nada mais é que uma estrutura geológica em que ocorre o fenômeno natural responsável pelo lançamento de material magmático, tá? Vocês já viram isso no ano passado, lá no sexto ano, que a Terra tem uma estrutura interna bem definida, né? Nós temos o magma lá na Terra. Então, o vulcão, quando o vulcão entra em erupção, que é a atividade que nós conhecemos como vulcanismo, nada mais é que o magma, tá? Que está lá no interior da Terra, indo para o exterior da Terra, tá bom? E esse fenômeno que libera esse material magmático, ele pode provocar aí a liberação também de cinzas e gases, tá bom? Do interior da Terra para a superfície terrestre, beleza? E aqui nós temos a câmara magmática, tá? Que faz parte da composição de um vulcão, que é onde o material magmático vai sair, tá bom? Temos o cone, que é aquela estruturazinha que um vulcão tem uma forma de um cone, né? Temos a chaminé, beleza? Que é essa estrutura aqui vertical. Temos a cratera do vulcão, que é a saída do material magmático de um vulcão. E o material piroclástico, tá? Esse material aqui são as cinzas que o vulcão libera, os gases e o próprio material magmático, beleza? Perfeito. E aí o vulcanismo, como eu já até falei para vocês, nada mais é que a atividade do vulcão em erupção. Então, quando o material magmático atinge a superfície da Terra, que é aquela lava liberada, eu chamo essa atividade de vulcanismo. E o vulcão em si, a estrutura do vulcão, não causa impacto ambiental, ele faz parte da natureza. Só que o vulcanismo, que é a atividade do vulcão, pode causar impactos ambientais. E quais impactos são esses? Então, pessoal, quando o vulcão entra em erupção, ele libera uma quantidade muito grande de gás, de dióxido de carbono principalmente, e vários outros gases, mas principalmente dióxido de carbono. E esses gases que são liberados, eles poluem o ambiente, tá? Então, porque eles são liberados em uma grande quantidade, tá? E aí isso acaba até propiciando aí a liberação de mais e mais gases que causam aquecimento global. Então, essa é uma problemática, beleza? Não estou falando que somente os gases liberados pelos vulcões propiciam um aumento do aquecimento global, não, tá? As atividades industriais, os automóveis provocam muito mais, mas os vulcões também, tá bom? Então, além disso, além desses gases que são liberados aí pelo vulcanismo, há uma quantidade muito grande de cinzas. E essas cinzas são liberadas nas imediações. Imagine que quando você está acendendo um fogo de uma churrasqueira, ou enfim, de qualquer coisa que seja, libera cinza. É uma quantidade pequenininha ali que você está liberando. Imagina um vulcão enorme, gigante. A quantidade de cinzas que ele libera é muito grande. E aí essas cinzas acabam ficando presas na superfície de árvores, de animais. Isso causa um impacto ambiental muito grande, porque todas essas espécies, tanto de vegetais quanto animais, levam um tempo para se recuperar, tá, desse lançamento dessas cinzas, beleza? Bom, além do material piroclástico que os vulcões liberam, né, tem a lava do vulcão, que ela pode provocar a contaminação do solo e da água, tá? Bom, e isso torna o solo infértil, tá? Quando a lava do vulcão acaba indo lá naquele solo, o solo fica infértil. Só que assim, a natureza vai se recuperando, né? E aí aquele solo pode se recuperar, mas leva um período de tempo para ele conseguir se recuperar, tá bom? Além disso, a água também pode ser contaminada por essa lava, causando a mortalidade de peixes e animais que bebem aquela água contaminada, tá bom? Então é outro impacto ambiental causado pelos vulcões, tá bom? Perfeito, vamos continuar. E o terceiro fenômeno natural que nós iremos ver na aula de hoje são os terremotos, tá bom?
Os terremotos também são chamados de abalos sísmicos, tá? Nada mais são que tremores que vão se manifestar na crosta terrestre. Então, literalmente, a crosta terrestre vai tremer, tá? Existem terremotos causados por uma variedade de fenômenos, mas a maioria dos terremotos são causados pelo tectonismo. O que é isso, professora? Vamos lembrar lá de geografia. Então, vocês sabem, já viram em geografia, que a crosta ela não é formada por um ambiente contínuo, perfeitinho, não. Ela é formada por placas tectônicas, tá bom? Essas placas tectônicas se movimentam, tá bom? Elas se movimentam na crosta terrestre. E aí, nesse movimento, que tá mostrando aqui nessa imagem, tá vendo? Cada um desses risquinhos aqui, em vermelho, é uma placa tectônica. Isso aqui tá se movimentando, beleza? E aí esse movimento pode causar colisão de uma placa com a outra, tá? Então aqui é uma placa, aqui é outra, elas estão se movimentando. Tem um momento que elas vão se encontrar. E aí esse encontro causa essa colisão, e a colisão causa esse abalo sísmico, que são os terremotos, tá? E aí o ponto de encontro aqui dessas placas é chamado de hipocentro, e o ponto onde esse tremor é sentido, que é na crosta terrestre, em cima da crosta, é o epicentro, tá bom? E tudo isso ocasiona aí uma grande onda que faz a Terra tremer, beleza? E aí os terremotos, eles possuem impactos ambientais, tanto ambientais quanto sociais, né? Como, por exemplo, o desmoronamento, tá? E, inclusive, as pessoas são atingidas, infelizmente, muitas pessoas morrem por causa desses tremores, enfim. Além disso, também, os terremotos podem causar deslizamentos de terra, tá bom? Como tá mostrando aqui nessa imagem para vocês, olha só. Principalmente de estruturas que têm um relevo mais íngreme. E também eles podem ocasionar o rompimento de represas de água, tá? Isso tudo tem um impacto ambiental muito grande, porque imagine que vive várias espécies de plantas, de animais aqui onde houve esse deslizamento. Todas essas espécies vão morrer, tá? Então é um impacto ambiental muito grande. Rompimento de represa também, porque imagina, os peixes que vivem nessa represa estão acostumados com o ciclozinho de vida deles, e aí se essa represa rompe, eles acabam morrendo, muda o ciclo de vida deles, então é um impacto ambiental muito grande. Além do social também, como eu falei para vocês, beleza? Perfeito. Certinho, pessoal. Esses abalos sísmicos, eles também podem acontecer no ambiente marinho, tá? E eles são chamados de maremotos, tá bom? Mar de mar, emotos de terremoto, beleza? Então, esses abalos sísmicos que acontecem no ambiente marinho, tá bom? É chamado de maremoto. E esses abalos sísmicos são ocasionados pela colisão de duas placas tectônicas. Observem aqui, ó, que aqui eu tenho uma placa tectônica que está no continente e outra que está no oceano, tá? Então, essa placa tectônica oceânica aqui acabou colidindo com essa placa tectônica aqui do continente. E isso causou um impacto entre elas, então esse hipocentro aqui foi gerou o epicentro, e aí esse epicentro pode gerar um fenômeno natural chamado de tsunami, tá bom? Tsunami é uma palavra que deriva do japonês, que significa onda gigante, uma onda assassina, é algo do tipo, tá? E o tsunami, pessoal, nada mais é que literalmente uma onda gigante que sai do oceano em direção ao continente. E essa onda é descontrolada, ela vai a mais vários quilômetros por hora, tá? Destruindo edifícios, plantas, tudo que estiver pela frente dessas ondas, tá bom? Então, os maremotos nada mais são que abalos sísmicos que acontecem aqui dentro do oceano, beleza? E ocasionam aí os tsunamis. Perfeito, gente. E os maremotos, assim como os outros fenômenos naturais que nós vimos na aula de hoje, podem causar impactos ambientais, tá bom? Como
como, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, inundações. Então, toda essa estrutura aqui foi inundada por essa onda gigante, tá? Então, causa um impacto ambiental? Causa. Causa um impacto social? Também. Então, é um problemão. E destruição daquela área em geral. Então, todo esse ecossistema e todo esse pessoal que mora aqui vai levar um tempo para se recuperar. Então, é um impacto ambiental muito grande. Beleza? Então, agora eu vou colocar para vocês um vídeo que fala exatamente sobre os tsunamis, tá bom? Fala sobre vários tsunamis que aconteceram na história e como que eles são ocasionados, para vocês aprenderem direitinho, tá bom? Então, vídeo na tela. Eles chegam inesperadamente, crescem até o tamanho de um prédio de vários pisos e destroem tudo em seu caminho, tirando milhares de vidas. Não são monstros de filmes populares. Estou falando sobre a água do mar comum que de repente se junta em um tsunami. Se você acha que eles nunca vão preocupar você, eu não teria tanta certeza. Como você reconhece tal ameaça iminente e como o oceano produz essas ondas assassinas? O maior perigo de um tsunami é a sua rapidez. Não é à toa que em japonês tsunami significa onda no porto. Dizem que foi inventado por pescadores. Retornando com sua captura, eles viram que seu porto havia sido destruído por uma onda violenta que eles nem tinham visto. O fato é que, em mar aberto, os tsunamis geralmente não ultrapassam 1 metro, 3,3 pés. Mas em comprimento, ou seja, a distância entre as cristas, podem atingir de 100 a 200 quilômetros, 60 a 120 milhas. Isso é pelo menos 1000 vezes maior do que as ondas comuns. E sua velocidade é como a de um avião a jato, e apenas nas costas os tsunamis atingem tamanhos incríveis. Então, como explicamos essa fúria repentina dos elementos? O vento, como no caso das ondas normais, nada tem a ver com isso. A massa de água é literalmente empurrada por um impulso curto e poderoso da água, e ocorre uma mudança brusca em grande escala no oceano. A causa pode ser um terremoto, erupção vulcânica, deslizamento de terra, explosão, o colapso de rochas e glaciares ou asteroides com impacto na água. Mas o principal culpado em 88% dos casos é sísmico. A energia motriz de um tsunami, ao contrário de uma onda comum, passa pela água, não por cima dela. Portanto, 95% do ciclo de vida de um tsunami é invisível a olho nu, e somente no final ele vem à superfície. Agora, respire fundo e mergulhe profundamente no epicentro desses eventos comigo. Até o momento em que as placas litosféricas da crosta terrestre se movem. O tremor é poderoso, quase 8 pontos, o que significa que um tsunami não pode ser evitado. Por causa do choque, parte do fundo do mar sobe, enquanto outra desce. E o oceano começa a oscilar verticalmente, lançando uma série de ondas. Se o navio estiver acima do centro deste terremoto, é seguro. A altura das ondas batendo do seu lado é de cerca de meio metro, 1,64 pés. Mas nas profundezas do oceano tudo está tremendo, do fundo à superfície. Imagine a enorme massa de água agora correndo para a costa, e a uma velocidade de 400 a 880 km por hora, 249 a 547 milhas por hora. E em alguns casos até 1000 km por hora, 621 milhas por hora. O que você vai ver da costa? Se você está esperando por uma onda assassina como em filmes de desastre, pode não estar pronto para o que realmente vai acontecer. E você mesmo certamente encontrará sua morte, paralisado pelo comportamento incomum da água. Antes de um tsunami, ele costuma recuar, expondo a costa devido ao assentamento de terras no local do terremoto. Portanto, a pior coisa que você pode fazer nesse momento é começar a coletar conchas e animais do fundo do mar. Isso é o que muitas pessoas fizeram ao se deparar com o tsunami pela primeira vez. Enquanto isso, na costa, parte da onda desacelera para 50 km por hora, 31 milhas por hora, e o resto da massa de água começa a subir devido ao congestionamento. Quanto mais fundo o oceano, mais alta é a crista. E quanto mais a água recua, mais grandioso é o tsunami.
Mas agora que você sabe o motivo desse estranho comportamento, pode avisar os outros da catástrofe iminente, como fez a colegial inglesa Tilly Smith na costa do Oceano Índico em 2004. Por uma feliz coincidência, ela acabara de aprender na aula de geografia que a água recua rapidamente da costa antes de um tsunami. Tilly convenceu seus pais e todos ao redor de que eles precisavam se salvar, e assim ajudou cerca de 100 pessoas. Lembre-se de que você deve agir rapidamente. Antes de desacelerar, uma vez que a onda atinge a costa, sua velocidade ainda é de dezenas de quilômetros por hora ou milhas por hora. Portanto, no momento em que um alarme é emitido ou um tsunami aparece no horizonte, você tem no máximo 20 minutos. Passe-os recuando 10 quilômetros, 6,2 milhas para o interior. Se isso não for possível, suba em um telhado ou pelo menos em uma árvore forte. Nem sempre um carro é a melhor escolha. Se você não quer ficar preso no trânsito entre todos os outros que fogem das intempéries, quer? Se você se encontrar na água, então, antes de tudo, livre-se de sapatos e roupas pesadas. Você poderia facilmente ser atingido por escombros e ser carregado para o oceano, e com essas roupas seria extremamente difícil escapar. Além disso, não se apresse para voltar alegremente à zona de perigo quando a água baixar. Isso é o que os residentes da cidade soviética de Severokursk fizeram durante um tsunami em 1952. Como resultado, aqueles que sobreviveram à primeira onda foram varridos meia hora depois, com a segunda, que tinha cerca de 15 a 18 metros, 49 a 59 pés de altura. Infelizmente, isso não é incomum. Existem várias ondas e a primeira nem sempre é a maior. A próxima pode demorar 2 a 3 horas para chegar e não enfrentará nenhum obstáculo. A primeira onda limpa o caminho, levando carros, árvores e propriedades com ele. A segunda carrega tudo de volta, destruindo edifícios e tudo em seu caminho. Foi exatamente o que aconteceu em Severokursk. Os tremores começaram por volta das 4 da manhã. E quando o nevoeiro matinal se dissipou, fragmentos flutuando na água eram os únicos remanescentes da cidade na costa. Portanto, não até 3 a 4 horas após o ataque final, você pode finalmente respirar. Mas não pense que para a salvação basta notar apenas o estranho comportamento da água a tempo. Nem sempre retrocede antes de um tsunami, portanto, confiar apenas nesse sinal não é suficiente. As informações mais precisas sobre a ameaça serão fornecidas pelos centros de alerta de tsunami. O fato é que as ondas sísmicas se movem muito mais rápido do que as ondas normais, e um alarme desse centro dá aos residentes do litoral alguns minutos preciosos, às vezes até horas, se a origem do terremoto estiver longe da costa. No entanto, nem todos os fortes terremotos subaquáticos levam a tsunamis. Um aumento no nível da água em uma área específica do mar ou oceano fornecerá a previsão mais precisa, e é importante que o alarme do ponto de medição chegue antes da própria onda. Enquanto discutimos terremotos subaquáticos, você não deve descartar outras causas de tsunamis. Por exemplo, o maior tsunami do mundo ocorreu no Alasca. 90 milhões de toneladas de rocha e gelo caíram das montanhas na Bahia. A água subiu 524 metros, ou 1.720 pés, no ar. Uma onda varreu a Bahia, arrancando árvores e jogando o navio que estava a 10 quilômetros do epicentro para o outro lado da ilha. E o tsunami resultante da erupção do vulcão indonésio Krakatoa no século XIX destruiu milhares de navios e ceifou dezenas de milhares de vidas. Embora, de acordo com as estatísticas, os vulcões sejam a causa de cerca de apenas 5% desses desastres. Não apenas as ondas assassinas podem ser criadas pela natureza, mas também pela própria humanidade. Por exemplo, explodindo uma bomba atômica subaquática, como aconteceu em meados do século XX. Uma explosão em grande profundidade levantou uma onda de 29 metros, ou 95 pés, de altura.
No entanto, não houve danos. Depois de quebrar 300 metros ou 984 pés, ela se acalmou. A causa mais rara de tsunamis são asteroides, com um diâmetro de mais de 1 quilômetro ou 0,62 milhas caindo na água. Por exemplo, de acordo com uma versão, o asteroide Chicxulub, com um diâmetro de 11 a 81 quilômetros ou 6,8 a 50,3 milhas e com uma cratera de 20 quilômetros, 12 milhas de profundidade, causou a extinção dos dinossauros. Privou a Terra de luz solar devido à liberação de poeira na atmosfera e desencadeou um tsunami de 14 metros a 1,5 quilômetros, ou 46 pés a 0,93 milhas de altura. Essas ondas varreram o planeta, agitando os oceanos. O mais mortal foi o já mencionado tsunami perto da ilha de Sumatra em 2004. Ele atingiu 14 países e ceifou mais de 200 mil vidas. A energia do terremoto que o desencadeou foi de 20 mil bombas atômicas, como as que uma vez foram lançadas em Hiroshima. Se você fez planos para férias futuras, mas de repente está hesitando, não se apresse em adiá-las. Em primeiro lugar, o maior perigo em termos de tsunamis é a área do Oceano Pacífico chamada o Anel de Fogo. Em segundo lugar, em termos de ondas pequenas, mesmo aí, elas geralmente ocorrem não mais do que 4 vezes por ano. E apenas uma vez por década nascem recordistas com uma altura de 10 metros, cerca de 30 pés. Perfeito, gente! Então eu finalizo a aula de hoje falando que não deixe que dias cinzentos tirem o brilho das cores da sua vida. O cinza é passageiro, logo o sol voltará a brilhar. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um forte abraço, um beijo e até a próxima aula.